meu amigo, estamos seguindo nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje o livro do profeta Abacuque. Abacuque é um pequeno livro do Antigo Testamento, tem apenas 3 capítulos, mas isso não torna ele um livro menos importante na Bíblia. Na minha opinião, ele é um dos livros mais humanos e que demonstra alguns sentimentos que estão presentes em todos os cristãos, em toda a humanidade. Porém, Abacuque, apesar de ter questionamentos, inclusive questionar Deus, ele chega a uma boa conclusão porque ele para ouvir a voz de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, aqui então, nesse nosso estudo. É sobre isso que Deus fala conosco no livro de Abacuque. Sobre quando nós questionamos Deus, quando nós achamos que Deus não está vendo nada. Você já se sentiu assim? De ver uma injustiça, de falar com Deus e de ter a impressão de que Deus não está respondendo você? Pois bem, lendo o livro do profeta Abacuque, principalmente no início do livro, você tem essa impressão de que ele está falando e Deus não responde. E muitas vezes em nossas vidas também é assim. Nós falamos, nós pedimos algo para Deus e parece que Deus não está respondendo. Dentro do livro de Abacuque, do profeta, ele registra a resposta de Deus também. E ele registra de que forma ele vai Deus vai intervir nessa situação. Então, o profeta Abacuque ele viveu em torno do ano de 630 até 580, mais ou menos, antes de Cristo. Ele viveu na época do rei Joaquim, então antes do rei Joaquim, que foi levado para o cativeiro, né? E ele viu a ascensão do império da Babilônia, então, de Nabucodonosor, que derrotou os assírios, e ele viu que esses caldeus, esses neobabilônicos estavam crescendo em poderio, mas eles eram um povo muito cruel. Bom, lembramos que os assírios que estavam antes deles também eram cruéis, né? Mas agora o que ele via? Ele via que eles estavam marchando e tomando povo por povo, e que o próximo povo, daqui a pouco na lista, ia ser o povo de Israel. Como se um bandido estivesse roubando casa por casa na nossa rua e daqui a pouco vai chegar na nossa. Então, é isso que ele está vendo e ele está se apavorando. Ele fica apavorado. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, a sentença revelada ao profeta Abacuque. Daí olha o que ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei violência, e tu não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele fala de 2 contextos, né? Se você for ler no livro, ele vai falar dos problemas que ele vê dentro de Judá, dentro de Jerusalém, os problemas que tem ali dentro em Israel, ok? E os problemas que ele vê lá fora com os reinos inimigos que são terríveis e que estão marchando. E ele vê problema aqui dentro e problema lá fora. E ele fala com Deus e parece que Deus não responde. Aqui dentro ele vê o quê? Injustiça, desigualdade, né? O perverso cercando o justo, né? O litígio sendo feito, enganos, mentiras nos tribunais, pessoas logrando pessoas, exploração. Nós já estudamos isso. Ele vive na mesma época do profeta Jeremias. Então você pode ter uma ideia de contexto. No capítulo 1, depois do versículo 5 e diante, a gente vê que Deus responde que vai usar estes caldeus, estes estrangeiros, para julgar e para ensinar o povo de Judá, porque eles estavam no caminho errado. Inclusive os reis estavam no caminho de pecado. E Deus ia permitir que este povo estrangeiro viesse e que este povo estrangeiro derrotasse eles, para que eles pudessem então se humilhar e aprender uma lição. Nós vemos muitas vezes isso, né? Que Deus, de forma pedagógica, ele permite algumas situações difíceis para que as pessoas se voltem para ele, para que as pessoas aprendam lições. Então, no capítulo 1, versículo 12, nós temos uma intercessão. Deus, ele fala: Deus, tu não é desde a eternidade. Senhor, meu Deus, meu santo, não, Senhor, não morreremos. Ele começa a dizer: Senhor, não, tu és a rocha, teus olhos são puros, tu não vai deixar esse mal acontecer. E aí no capítulo 2, nós vemos a resposta de Deus, né? Diz assim, capítulo 2, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem possa passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco
permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, e que não se farta, olha só, não se farta, se ajunta para si todas as nações, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então, depois aqui começa, então, ele vai falar, né? Deus vai falar do juízo que ele tem para os maus de Judá e para os próprios inimigos caldeus. Então, Deus está dizendo o quê? Fique tranquilo. Quem é mau já está trazendo sobre si o soberbo, o arrogante, aquele que faz o mal, ele está trazendo desgraça sobre si. Mas o justo, fique calmo, o justo viverá. Então ele está dizendo, calma, eu sou Deus de justiça. Mesmo quando eu permito que o mal venha sobre a nação, eu guardo aqueles que são justos. Eu guardo aqueles que são bons. Mesmo no meio do caos, eu guardo. Então, isso é muito interessante para nós. No século XXI, nós vivemos dias em que muito caos existe. Muitos problemas sociais, crises, pandemias, coisas acontecendo. E aí você pensa, meu Deus, onde é que tu estás? Muitas vezes Deus está fazendo juízo. Só que o juízo ele está fazendo sobre o soberbo, sobre o arrogante, sobre o mal. O justo, porém, que está no meio de tudo isso, mesmo passando por algumas tribulações, o justo viverá. Olha só, pela fé, o justo viverá. E depois ele fala, inclusive, que os caldeus vão ter que pagar pelos pecados que eles estão cometendo, porque Abacuque tinha dito, Senhor, eles fazem coisas terríveis quando eles invadem os povos. Eles matam, eles saqueiam, e daí Deus fala, ai daquela cidade que é fundada sobre o sangue, ai daquele que acumula o que não é seu. Que fala daquele que enche sua casa de bens que não são seus. Cuidado, aquele que rouba, aquele que toma bens que não é seu. Cuidado, isso tudo vira em desgraça. Você já viu algum bandido prosperar? Não, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Mais cedo ou mais tarde a mentira cai. Não tem como dar certo algo que começou errado. Em Abacuque capítulo 3, temos uma oração de Abacuque. Uma oração onde ele fala de novo com Deus, mostrando as suas angústias. Imagina você tendo uma visão onde Deus mostra o que vai acontecer e são coisas terríveis. Onde Deus te abre os olhos para tu ver a desigualdade, as injustiças, ele vê tudo. Ele diz, Senhor, até quando? Até quando? Sabe, e ele chora nessa oração, você consegue ver ele chorando. É muito semelhante com o que Jeremias fez. Jeremias tem até um livro de lamentações, nós já estudamos esse livro. Mas eu gosto muito de alguns trechos deste livro, e um trecho especial, fantástico, está no capítulo 2, versículo 14, e depois os outros trechos que eu quero citar para você estão no capítulo 3, que é nessa oração. No capítulo 2, versículo 14, diz assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, está profetizando que um dia, e nós cremos que esse dia está chegando, que esse dia cada vez por meio do derramar do Espírito Santo, que aqui fala como as águas cobrem o mar. Então é uma inundação. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Todos conhecerão que há um Deus Criador, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que Ele é amoroso. E o conhecimento da glória encherá a terra. Esse dia vai chegar. Em que contexto ele fala isso? Ele fala que muitas vezes por meio do juízo que Deus faz. Quando Deus faz o juízo, quando Deus julga uma nação, quando Deus faz uma injustiça cessar, quando Deus devolve, não permite que aquele que fez o mal prospere, isso permite que aquele que está olhando possa conhecer um pouco da glória de Deus. Depois aqui no capítulo 3, é muito interessante o versículo 2, ele diz assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha só, aviva a tua obra. Senhor, nós ouvimos falar do que já foi feito lá atrás. Nós ouvimos falar de um Deus que nos tirou do Egito, um Deus que nos tirou do deserto, um Deus que nos fez entrar na terra prometida, um Deus que esteve com nossos pais. Agora, Senhor, torna viva de novo essas obras. Faz de novo. É isso que ele está pedindo. Ele diz, Senhor, eu creio que tu és poderoso, faz de novo o que tu já fez. Assim, nós também, hoje, no Ministério da Graça, na vida que temos como cristãos, nós podemos dizer, Senhor, nós vimos tudo que Jesus fez, faz em nós. Tu prometeu que aquele que cresce faria obras maiores, viveria obras maiores. Nós queremos, faz de novo, faz na nossa geração. Essa é uma oração muito boa. Depois nós temos aqui também, no capítulo
3, versículo 17, ele termina a oração com esta frase que eu vou ler para você. Com esses versículos 17, 18 e 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então essa parte final aqui dá para ver que ela é um cântico. Ainda que a figueira não floresça, que não se encontre frutos nos campos, ainda que o meu gado seja levado, ainda que tudo de ruim aconteça, ainda que hajam problemas, ainda que eu passe por tribulações, ainda que momentaneamente, eu veja circunstâncias difíceis, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Olha só a vida espiritual que esse homem tinha. A profundeza não estava nas coisas, não estava assim, se eu tenho meu copo cheio de café eu tô feliz. Não, eu tô feliz porque eu tenho o Senhor, a fonte da vida. E ele diz: Deus é a minha fortaleza, ele me dá força para correr. É isso que ele diz quando ele diz que os pés são como os da corça. Ele corre, eu vou correr a minha jornada. É isso mesmo, irmão. Você pode passar por tribulações, por dias difíceis, mas confie no Senhor. A figueira vai voltar a florescer, Deus vai avivar suas obras. Dias melhores virão. Deus abençoe você. Aprenda mais com o livro de Abacuque.